sem dogmas, sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia? Um estudo bíblico sério começa com uma decisão fundamental de autoridade. Antes de qualquer técnica, método ou tradição, é preciso responder a uma pergunta simples, mas decisiva. Quem governa a interpretação? O texto bíblico ou o intérprete? Toda leitura das Escrituras que falha nesse ponto inicial já nasce comprometida, por mais sofisticada que pareça. O erro mais grave na interpretação bíblica não é a divergência entre leitores, mas a desconsideração do texto inspirado. Isso ocorre de duas formas igualmente perigosas: quando se vai além do que está escrito ou quando não se dá a devida importância ao que está escrito. A Escritura não é matéria-prima para ideias humanas, nem um obstáculo a ser contornado por sistemas teológicos. Ela é a revelação de Deus. E, como tal, estabelece os limites da interpretação legítima. Onde o texto fala, o intérprete deve falar com ele. Onde o texto se cala, o intérprete deve se calar. Qualquer interpretação que só se sustenta negando afirmações claras do texto precisa ser abandonada. Caso contrário, o intérprete deve admitir com honestidade intelectual e espiritual que considera sua interpretação mais importante, mais confiável e mais valiosa do que a palavra de Deus. Dois textos bíblicos, pertencentes a contextos e temas distintos, expõem com clareza esse problema hermenêutico fundamental. 1 Samuel, capítulo 28, e 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Em ambos os casos, o problema não está na obscuridade do texto, está na resistência do intérprete em se submeter a ele. Em 1 Samuel 28, o narrador afirma repetidas vezes, de forma direta e sem qualificações, que Samuel apareceu e falou com Saul. O texto não sugere ilusão, não indica engano demoníaco, não oferece correções editoriais nem explicações alternativas. A linguagem é simples, narrativa e histórica. O nome Samuel é usado pelo narrador, pela mulher e pelo próprio diálogo registrado. A mensagem proferida não inaugura nova revelação. Ela confirma o juízo que o próprio Samuel já havia anunciado em vida, e o cumprimento ocorre literalmente nos capítulos seguintes. Ignorar esses dados não é prudência teológica, é negação textual. O contexto, quando aplicado corretamente, não enfraquece essa leitura, ele a fortalece. O contexto imediato mostra que Deus já não respondia a Saul, que o reino havia sido retirado dele e que a consulta à necromante ocorre como ato final de rebeldia consciente. O contexto histórico redentivo reafirma que a necromancia é condenada pela lei. Mas em nenhum lugar da Escritura, a condenação moral de uma prática implica a negação fatual de um evento. Confundir reprovação do meio com inexistência do fato é um erro lógico e bíblico. Aqui, muitos tentam invocar a soberania de Deus para negar o texto. Mas a soberania de Deus, biblicamente compreendida, não apaga eventos, ela os governa. Deus é soberano inclusive sobre atos ilícitos, sem jamais aprová-los. Isso ocorre com José, com Balaão, com o espírito de mentira em 1 Reis 22 e com a própria crucificação de Cristo. Em 1 Samuel 28, a soberania de Deus não apaga o evento. Ela explica como Deus reina mesmo quando o homem desobedece. Em 1 Coríntios 15, verso 52, o problema é semelhante, embora o tema seja escatológico. Paulo afirma que a ressurreição dos mortos e a transformação dos vivos ocorrerão num momento, num abrir e fechar de olhos, na última trombeta. O texto é direto, unificado, sem fragmentação. A gramática liga todos os elementos a um único evento. O termo última tem peso real, não simbólico, não flexível. O contexto do capítulo confirma isso.
Paulo constrói um argumento progressivo que culmina na derrota final da morte. Esse entendimento não surge isolado, ele está em harmonia com o contexto mais amplo das Escrituras. Jesus, ao falar de sua vinda, associa explicitamente esse evento a uma trombeta e ao ajuntamento dos eleitos. Ele não descreve múltiplos ajuntamentos nem eventos fragmentados, mas um clímax escatológico público e definitivo. O ensino de Jesus estabelece o pano de fundo, intervenção final de Deus, convocação do seu povo e consumação. O Apocalipse, por sua vez, utiliza a linguagem de trombetas dentro de um contexto de juízo progressivo que culmina na consumação do reino de Deus. Ainda que o texto não imponha uma identificação mecânica e simplista entre cada trombeta mencionada, ele também não autoriza que a trombeta final seja relativizada ou esvaziada. Em toda a Escritura, a trombeta está associada à convocação divina, manifestação soberana e clímax redentivo. Assim, o contexto bíblico não sustenta a fragmentação artificial do evento descrito por Paulo, nem permite transformar a trombeta final em uma expressão sem peso semântico real. Onde o texto não detalha, não se deve especular, mas onde ele afirma com clareza, não se deve relativizar. Fragmentar esse clímax, multiplicar eventos finais ou diluir palavras claras não esclarece o texto, destrói o argumento. Aqui entra a exegese. Exegese não é criatividade, não é a habilidade de escapar do sentido óbvio, é compromisso com aquilo que o texto diz. A análise gramatical, semântica e sintática existe para iluminar o texto, não para torná-lo irreconhecível. Quando uma exegese precisa ser excessivamente engenhosa para sobreviver, ela deixou de servir ao texto e passou a servir a um sistema. A conclusão vem por último. Ela não cria sentido, ela reconhece o sentido. Nenhuma conclusão tem autoridade para contradizer uma afirmação textual clara. A ordem correta é inegociável. Texto, contexto, exegese, conclusão. Toda inversão dessa ordem gera erro, e o princípio final permanece simples e inevitável. Ou o texto governa a interpretação, ou a interpretação governa o texto. Se sua interpretação só funciona quando o texto é desconsiderado, ela precisa ser abandonada, porque nesse ponto, o problema já não é apenas hermenêutico, é de autoridade espiritual. A pergunta, no fim, é simples: quem manda, o texto bíblico ou o intérprete? Sem dogmas. Sem rótulos. Apenas a verdade da Escritura, comparada com o que o homem criou. Tá na Bíblia?